Então vamos lá, gente. Eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. Esse é o canal Tudo com Sociologia. Aqui tem vídeo todo santo dia. Então, se você quer se manter atualizado dos artigos de sociologia, a diversas áreas da sociologias, né? Que existem sociologia da música, da educação, da cultura, da religião, enfim. Sigam o canal, já dá seu like caso você goste desses assuntos de artigos científicos. Basicamente, hoje vamos falar desse artigo aqui da sociologia da religião. É o primeiro vídeo que eu faço da sociologia da religião, um tema bem interessante. E eu quero começar, já fazendo a proposta, de a gente começar a se questionar, pensando o que a gente faz antes de dormir. Porque o artigo ele tem a ver com a questão da religião, espiritualidade, como ele é determinante para a saúde do nosso sono. Então, vamos lá, gente, vamos trabalhar. Quando você vai dormir, o que acontece um pouco antes no seu quarto? Você apaga a luz, você fecha os olhos, mas o que você faz quando você deita? Você reza, você pensa na vida, você repete alguma oração, faz algum pedido toda vez, faz uma meditação, se conecta com a sua religião, enfim. Ou quem sabe você também pensa um pouco, né, nas questões financeiras, existenciais, sua família, cada um tem seu contexto. Mas a ciência, ela vai justamente mostrar que esses pequenos gestos, pequenos pensamentos tão íntimos na nossa vida são um ponto de encontro perfeito das duas dimensões fundamentais na vida. Segundo esse artigo, seria a religiosidade ou a espiritualidade e a saúde do sono. Que historicamente a medicina tradicional tratou o sono como um processo puramente mecânico, biológico, neurológico, mas hoje a epidemiologia moderna e a medicina do sono estão começando a entender que o nosso descanso é um comportamento extremamente profundo, que ele também está moldado com o contexto social, econômico e cultural de cada indivíduo. Então, essa questão da rotina do sono tem muito a ver, funciona como um determinante social da saúde e foi assim, tentando mapear, né, organizar essa ciência relacionada ao sono e essa questão social e cultural, que um grupo de pesquisadores tentou entender por meio de uma revisão de narrativa detalhada do periódico Current Sleep Medicine Report, e a gente vai entender um pouco sobre isso agora. Basicamente, para compreender a fundo essa pesquisa, a gente já precisa começar pelos bastidores da metodologia, né? Os autores utilizaram uma busca sistemática e minuciosa em grandes bases de dados da literatura biomédica e psicológica, como o PubMed, o Embase, o PhysicInfo, e o objetivo era identificar todas as investigações originais que avaliassem a relação entre dimensões religiosas ou espirituais e as diferentes facetas da saúde do sono. Então, após eles aplicarem critérios rigorosos, né, de inclusão e exclusão, os pesquisadores selecionaram um total de 59 estudos publicados ao redor do mundo. E na análise desse material, a equipe avaliou como a fé se conecta com a medicina do sono. E chama de dimensões multidimensionais do sono, né, que vão muito além de simplesmente pensar só essa questão de dormir um pouco, né? Então, eles analisaram a eficiência desse sono, a latência para o início do sono, o que é o tempo que você demora para pegar no sono, dos despertadores noturnos, distúrbios como a insônia e até mesmo as medidas de sonolência diurna. E os 59 artigos revisados cobriram populações extremamente diferentes, incluindo idosos, sobreviventes de câncer, pacientes com doença renal crônica, mulheres no pós-menopausa e profissionais de saúde, como enfermeiras exaustas. No entanto, os autores identificaram de cara, né, um grande viés geográfico, que a imensa maioria da pesquisa foi realizada na América do Norte e no Sudeste da Ásia. Então, já deixa claro essa lacuna nas outras partes do globo. Isso é muito importante, porque essas limitações elas vão trazer resultados
que posteriormente é possível a gente fazer pesquisas para abraçar mais uma amostra maior e mais diversa. Então, é importante esse aviso, né, prévio de como que foi feita a identificação desse viés geográfico prévio para os resultados, né, no final do artigo. Então, quando esses dados eles são cruzados no estudo, né, a grande conclusão dessa revisão apontou que as dimensões positivas da religião e da espiritualidade estão fortemente associadas aos melhores desfechos na saúde do sono. Como assim? Como que essas dimensões positivas atuam na prática, né? Vamos lá, gente. Então, os pesquisadores, eles explicam que esses indicadores, né, estão relacionados com o bem-estar espiritual, o enfrentamento religioso positivo, que é quando a pessoa ela usa a sua fé como suporte de esperança, de integração a uma comunidade religiosa, acolhedora. Então funciona como verdadeiros protetores do sono, porque as pessoas elas pontuam e relatam que de forma consistente que uma melhor qualidade subjetiva do sono, uma maior eficiência do descanso e uma incidência significativa menor de sintomas como a insônia estão relacionadas a isso. E a literatura científica revisada, ela propõe justamente que vários mecanismos biológicos e psicossociais podem explicar essa ligação. Então, bem-estar espiritual, ela atua como esse amortecedor, né, do estresse diário, no dia a dia, e favorece a um senso de segurança, né, existencial, dizendo que a fé ela pode reduzir justamente a ativação do sistema nervoso simpático, e também pode diminuir a ruminação cognitiva, né, noturna. Então, aquela coisa de ficar pensando muito, né, em termos simples, é quando a gente sente que a gente tá tendo mais facilidade para desligar, né, vamos dizer assim, né. A gente não tá naquele estado de alerta na hora de dormir, então permite que o corpo ele fique mais relaxado e, consequentemente, a gente consegue atingir fases mais profundas do ciclo do sono, né? Mas a ciência não trabalha com essas respostas simples. Então é muito mais que isso, né, gente? Quando a gente tá falando de uma ciência bem rígida, a gente também precisa trazer pontos relacionados aos alertas, né, causados pela religião também. A experiência religiosa nem sempre é boa, né? Então pode também estar associado com sono, uma piora da qualidade de sono. Se estiver associado à questão religiosa com eventos negativos, conflituosos, na experiência religiosa, então não tem como afirmar que toda religião, toda fé relacionada, não tem como, né? Então o artigo ele vai alertar para isso também, né? Porque essa revisão ela pode trazer resultados, mas temos que pensar também em outros vieses de que pode existir um conflito religioso, uma dúvida religiosa, um enfrentamento negativo nessa religião, então pode envolver o medo de punição divina, o sentimento de abandono por Deus, tensões de julgamento dentro da própria comunidade de fé, que isso vai destruindo, né, a paz e o repouso da pessoa, sendo cada religião é uma religião, mas que existe um sofrimento existencial, pode existir caso seja relatado, né, e pode justamente acarretar, pegar relação com o sono, e a pessoa tem mais dificuldade de pegar no sono, maior número de pessoas despertar muito mais vezes durante a noite, umas noites mais agitadas, né, fragmentadas. Então, essa descoberta também é fundamental, porque mostra que a religião também não é neutra, né? Então, o estresse gerado por uma crise espiritual ou pelo medo do julgamento nesse convívio na linha religiosa também traduz sintomas físicos que estão relacionados à insônia. Então, os autores eles justamente utilizam esses dados para mostrar que o sofrimento espiritual também precisa ser reconhecido como fator
legítimo de risco psicossocial, que pode trazer distúrbio de sono, e também exige um olhar mais acolhedor e atento em relação a isso, né? De quem cuida da saúde dessas pessoas. Então, existe também o dado que também desafia, né? Porque mostra como que a cultura está moldando também o relógio biológico. E a revisão, justamente, ela aponta, né, essas questões de tradições específicas, que as próprias práticas de devoção exigidas pela fé podem também encurtar o tempo total do sono, né, dessas pessoas. Por quê? O texto ele cita um exemplo que é das comunidades muçulmanas praticantes, que os indivíduos eles acordam muito cedo, porque antes do amanhecer eles precisam estar acordados para realizar a primeira oração do dia, né, que é obrigatória, chamada oração Fajr. Então, estudos semelhantes em comunidades de judeus ortodoxos e outras tradições religiosas, elas mostram que esses rituais, que também podem ser noturnos, prolongados, podem causar umas restrições relacionadas ao horário, e devido ao calendário sagrado, eles reduzem a quantidade de horas que a pessoa passa dormindo. Então, os pesquisadores trazem essas nuances, né, nos dados, porque embora essas pessoas durmam menos horas, em termos de quantidade, muitas vezes elas não estão relatando prejuízo de qualidade de sono, mas existe também essa sensação de cumprimento de um dever espiritual, gerada pela prática, de compensar o tempo que não está dormindo pela prática religiosa. Então também prova que a saúde do sono não pode ser medida apenas pelo relógio. Depende do significado que o indivíduo atribui ao tempo de vigília, ao tempo de descanso, aquele tempo que ele está dedicando à religião em vez de dormir. Então, apesar de trazer tantas respostas, o principal papel dessa revisão é apontar as limitações, os pontos cegos, né? E os autores são bem honestos, né? E então eles destacam que a maioria dos 59 estudos usou o desenho metodológico transversal, que significa que a pesquisa, elas tiraram uma foto de um momento específico, mostrando que a fé e o sono estão interligados, mas sem conseguir provar uma relação de causa e efeito ao longo do tempo. Então, segundo, quase a totalidade dos dados ela é baseada em questionário de autorrelato. Então, onde o participante diz como acha que dormiu, faltam também investigações, né? Porque utilizam medidas objetivas e clínicas da medicina do sono, como polissonografia em laboratório ou o monitoramento de actigrafia de pulso. Então, faltam essas questões mais robustas da medicina, né? Mais objetivas. Então, já está tratando o que também falta, sendo muito honesto com quem está lendo. Além disso, os pesquisadores eles apontaram que as populações inteiras foram relacionadas a crianças e adolescentes, quase não existe estudos do impacto da religiosidade. Eles falam que é justamente uma fase muito importante que deveria ser mais investigada, porque os hábitos de sono e a socialização religiosa são, na fase da criança e na fase adolescente, está sendo consolidado, né? E geograficamente, o continente africano ele é quase totalmente ausente de literatura em relação a isso, quando eles fizeram a revisão. E é uma grande perda, né, científica, se a gente for considerar a diversidade, né, e a centralidade das práticas religiosas e espirituais na vida de regiões do planeta que não existe literatura sobre. Então, essas questões relacionadas à ausência de literatura, é muito importante que, mesmo que não traga no artigo as conclusões disso, já dá um alerta de que é necessário olhar para isso. E os autores eles lançam justamente essa provocação sobre a vida, essa via de mão dupla, né, na vida, que a espiritualidade ela afeta o sono. E será que o desgaste, né, dessa fé também não causa uma privação, né, de sono? Então,
a resposta disso a gente ainda está construindo na ciência, né? E também é pensar também nas diversidades. Então, é um caminho, né, de reflexão, e acho que a grande lição desse artigo justamente é que os autores, eles defendem a religião, né, a espiritualidade, que está integrado de uma forma determinante, né, socialmente falando, na saúde, no sono. Isso significa que os médicos, os psicólogos, os enfermeiros, a galera da área da saúde precisa também aprender a perguntar sobre a vida espiritual dos pacientes, né? Porque existe um respeito também, né? Isso é uma coisa natural, né? Porque é tão importante quanto uma dieta, um exercício físico. Porque se o profissional de saúde ele sabe que seu paciente ele usa a oração para noturna, por exemplo, para relaxar, essa prática também pode ter validade quando ela estiver no hospital, né? Então, integrada a uma higiene do sono, do tratamento, também pode ser um somatório benéfico para o paciente, né? Claro que tem que ter o jeito, né, de falar sobre isso, mas o artigo está justamente lançando essas questões que geralmente a gente tende a não pensar, né? A gente tende a ficar um pouco longe da espiritualidade do outro. Eu acho que a medicina, a psicologia também tem essa questão, né, ética, mas que pode ajudar o enfrentamento da questão de saúde, a insônia. Ela também pode estar motivada também por essa culpa religiosa, pelo medo religioso. Por isso que é importante ter esse suporte, né, que acolha, entender, para ter uma eficácia, para escrever, né, não sei, algo para tentar ajudar. E acredito que essa dor espiritual, né, acho que é algo muito mais profundo. Então, é um cenário bem interessante. A pesquisa, ela justamente traz esse olhar fora do que a gente tende a encarar como insônia, sono de qualidade, porque a pessoa com fé, esse olhar dos rituais do sono, esses hábitos são ferramentas de cuidado, mas também pode ter crenças ali que também pode assim, encontrar com um conflito, né? Mas também pode ser um encontro com momentos de paz, né? De relacionamento, que também pode ajudar na rotina do sono. Mas é muito interessante pensar a sociologia da religião, porque aqui a gente está tratando de uma sociologia da religião que tem a ver com a área da saúde. Então, a religião que junta com a área da saúde, que também a gente entende que também tem a ver relação com a questão social, cultural, e como há uma diversidade de como se encara a religião. Então, são diversos aspectos que também tem que ser tratado com muita individualidade, singularidade, subjetividade do indivíduo, mas que é uma reflexão científica, mas é muito humana. Então, a gente encontra um espaço para a gente começar a pensar um pouco o descanso, né? Pensar o corpo como é extremamente relacionado com práticas religiosas, com os hábitos que também têm relação com a questão religiosa e também pode interferir em aspectos da saúde física, né? Então é muito interessante, gente. Eu amei esse artigo e a ideia por trás. Eu acho que traz muitas pautas que a gente pode descorrer durante pesquisas futuras, e espero que vocês tenham gostado. Deixem um like caso tenham gostado e se inscrevam no canal, que tem vídeo todos os dias aqui, e até o próximo vídeo, caso você tenha chegado até aqui. Um grande beijo e até logo logo.